Olá galera, beleza? Estamos aqui em mais uma aula 100% voltado para a prática de serviços ambientais. Para você que está tendo o primeiro contato comigo, meu nome é Lion, eu sou engenheiro ambiental, consultor ambiental, especialista em licenciamento. E há algum tempo eu venho me dedicando a estar gravando aulas e conteúdos diversos, tá? Das mais diversas redes de comunicação, mostrando um pouco da prática, porque a gente sabe que a faculdade ela não nos prepara muito bem para a prática. Muitas vezes a gente que é da área de meio ambiente, geociências, a gente recebe uma carga de conhecimento teórico muito grande, tá? E a gente se depara assim com um iceberg enorme de informações e muitas vezes a gente não sabe aplicar. A gente sai da faculdade confuso, meio sem expectativa, porque faculdade de fato não tem não nos traduz essa segurança de saber como aplicar no mercado de trabalho tudo aquilo que a gente aprendeu na teoria. E é nesse sentido que eu venho fazendo esse trabalho ultimamente, há algum tempo, já há um tempo considerável, e está publicando material para você. Então você que tem contato com nossas redes sociais, né, com nossos conteúdos, você sabe que já há algum tempo a gente vem publicando e a gente vem ajudando muitos estudantes e muitos profissionais recém-formados com esses conteúdos que a gente publica. E hoje não vai ser diferente. E o tema que eu escolhi para hoje é um tema muito requisitado. Recebo muitas perguntas e essa é uma das campeãs, tá? Como funciona o processo de consultoria ambiental de licenciamento na prática? Muitos estudantes e recém-formados me perguntam como é que eu vou proceder em um licenciamento ambiental do zero. Digamos que chegou um empreendedor para você, você é um profissional recém-formado na área de engenharia ambiental ou na área do meio ambiente e geociências, tá? E disse, olha, eu tenho um posto de combustível, é um empreendimento licenciado, e eu preciso licenciar meu empreendimento. Como é que eu faço? Como é que você ia orientar esse empreendedor? Como é que você ia sair do zero, tá? Como é que você ia pegar o licenciamento ambiental do zero e gerir todo esse processo, a grande função do consultor ambiental licenciamento, fazer a gestão do processo de licenciamento. Como é que você ia fazer isso? E eu vim justamente hoje falar como eu faço isso. E eu inicio esse tema dizendo que não existe um método padrão para você licenciar um empreendimento. Não existe um método padrão para você executar uma consultoria ambiental licenciamento, tá? Existem vários métodos, da mesma forma que não existe só um método de você, por exemplo, montar um quebra-cabeça ou resolver uma questão de matemática. Você pode ter vários métodos e chegar num resultado. E esse resultado vai estar diretamente relacionado ao método que você utilizou. Se eu te entregar um quebra-cabeça agora, talvez você não tenha o mesmo resultado que se eu entregar um quebra-cabeça para outra pessoa, porque vocês dois vão utilizar metodologias diferentes, essas metodologias vão ter resultados diferentes. Talvez um método que você utiliza seja um método que te possibilite chegar mais rápido no resultado. Talvez a velocidade de atingir o objetivo seja um critério interessante para você, em termos de saber se o método é bom ou não, e isso é muito variável. E pensando nisso, né, eu desenvolvi o meu método. E esse meu método que eu desenvolvi foi baseado em anos de experiência, na minha vida profissional, eu sempre venho fazendo a tentativa de aplicar e ver o que dá certo e ver o que não deu. E a partir dessa experiência trabalhando diretamente com a prática, eu desenvolvi um método que me fez, né, ter bons resultados no que se refere a um processo de licenciamento na prática. Pegar um empreendimento do zero, que não tem licença nenhuma, e entregar essa licença ambiental a ele e fazer todo o acompanhamento do pós-licenciamento que eu vou explicar para vocês hoje, tá? Então eu criei um método e esse método eu chamo de método LPCA. Quem acompanha aí nossos conteúdos já deve ter visto em algum momento esse nome. Esse método LPCA é um método que representa a minha consultoria ambiental. Lá é um projeto de consultoria ambiental. E aí eu compatibilizei essa sigla que representa a minha consultoria. Então esse é um método que eu utilizo, que me dá bons resultados e é um método que eu venho apresentar para vocês. O processo de licenciamento ambiental, pessoal, é um processo muito complexo. Vocês com certeza já devem ter visto na faculdade de vocês, em algum momento, em alguma disciplina, como funciona e o que é, quais são os conceitos do processo de licenciamento ambiental. A gente sabe que a gente vê na faculdade conceitos muito teóricos, tá? Mas de alguma forma ou de outra vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, licenciamento ambiental. De modo que é um processo realmente muito complexo.
e que deve ser feito conforme as diretrizes jurídicas, as diretrizes legais no que se refere à legislação ambiental aplicável. Mas muitas vezes a gente não aprendeu como a gente aplica, né, do zero. Por exemplo, aquele exemplo que eu disse no início. Se um empreendedor chegasse para você e perguntasse como funcionava o licenciamento, por exemplo, no posto de combustível, de um loteamento, como é que você iria orientá-lo? Tá? E eu oriento da seguinte forma. O processo de licenciamento ambiental, eu sempre classifico em três fases distintas. Primeira fase é a fase preliminar, o início. Primeira coisa que você faz, fase 1, diagnóstico pré-licenciamento ambiental. É a primeira coisa que você faz. E essa fase 1, ela diz respeito a você adquirir todo o suprimento informacional, todas as informações necessárias para que você venha a aplicar efetivamente o processo de licenciamento ambiental, que é a fase 2, que eu vou explicar para vocês posteriormente. Então, essa fase 1 é a fase de diagnóstico preliminar. Você vai coletar aquelas informações preliminares que vão te possibilitar ter todo o suprimento necessário, suprimento técnico de informações necessárias para implementar efetivamente o processo de licenciamento na fase 2. Então, a fase 1 ela está direcionada à resposta de algumas perguntas interessantes. Primeira pergunta: o empreendimento ou atividade é licenciável ou não? Primeira pergunta que você tem que se fazer é essa. Por quê? Porque embora exista uma grande diversidade de empreendimentos licenciáveis, embora a grande maioria das atividades que têm um potencial de degradar o meio, que consomem recursos naturais, eles são licenciáveis, existem alguns exemplos de atividades que não são licenciáveis, que não necessariamente precisam passar por um processo de licenciamento ambiental. Vou dar um exemplo. Aqueles depósitos de materiais de construção, com certeza você já deve ter conhecido algum. Aqueles depósitos, eles atuam em cima de recursos naturais, eles revendem materiais de construção, areia, tijolo para alvenaria, cimento, e todo esse material, ele vem de um processamento anterior que vem gerando impactos, que vem degradando o meio e que precisam passar por processo de licenciamento ambiental. Muitos desses depósitos, inclusive, trabalham com revenda de matéria-prima de origem florestal. E a gente sabe que a madeira também é muito utilizada como material de construção. Então, assim, esse tipo de empreendimento, depósito de material de construção civil, ele precisa de um controle ambiental sobre os recursos naturais que ele disponibiliza para venda. Ele precisa de um controle. É necessário que haja uma responsabilidade compartilhada desse material, uma vez que para aquele material chegar num depósito, ele tem um processo que precisa de licenciamento. Então, é necessário que haja um controle, principalmente quando a gente leva em consideração a revenda de matéria-prima de origem florestal, que é a madeira. Então, é necessário ter um controle. Mas esse controle não necessariamente vai ser feito obrigatoriamente através de um processo de licenciamento ambiental, tá? Aqui no meu estado, a gente vai ver mais na frente também que o licenciamento, via de regra, ele é gerido pelo estado, tá? Pelos estados, e aqui no meu estado, esse tipo de empreendimento não precisa passar por um processo de licenciamento ambiental. É necessário que haja um controle, como eu falei, principalmente quando há revenda de matéria-prima de origem florestal. Mas esse controle não é feito através de um processo de licenciamento. Existem outros dispositivos legais de controle que não são necessariamente o licenciamento ambiental. Então, a primeira coisa que você tem que saber é se o empreendimento é licenciável ou não. Porque se você não fizer essa análise, você vai acabar orientando, você pode orientar, pode acabar tendo um risco de orientar o empreendedor da forma errada, porque às vezes você diz que precisa de um licenciamento e na verdade não precisa, ok? Quando você é recém-formado, quando você não tem experiência, você pode cometer esse erro, e a forma de você não cometer esse erro é verificando se o empreendimento é licenciável ou não. E como é que você verifica isso? Existem algumas formas interessantes de você verificar isso. Por exemplo, você pode consultar a resolução CONAMA 237 de 97, tá? Que aí ela vai dizer para você uma série de exemplos, lá vai ter juridicamente uma série de exemplos de empreendimentos que são licenciáveis, e aí você pode ver se aquele tipo de empreendimento
é licenciável ou não de acordo com a resolução CONAMA 237. Caso você verifique e ainda reste dúvida, você pode consultar o órgão ambiental do seu estado. Como eu falei agora há pouco, via de regra, o licenciamento ele é estadual. Não é que todo o processo de licenciamento é necessariamente estadual, é gerido pelo órgão ambiental do estado. Vou explicar para vocês na fase 2 que não é dessa forma, ok? Mas, geralmente, via de regra, o licenciamento ambiental ele é estadual. Então, o estado ele sempre tem um órgão ambiental competente pelo licenciamento. E esse órgão ambiental competente pelo licenciamento, ele é um órgão executivo, um órgão seccional, e ele age em cima de um respaldo jurídico, que muitas vezes é através de uma resolução do Conselho do Estado. Okay? Então, a gente sabe que tem um conselho e tem uma resolução, e nessa resolução ela tem lá todas as diretrizes jurídicas que vão dizer como o licenciamento ambiental ocorre naquele estado. Então, também tem exemplos de atividades licenciáveis. Okay? Então, você pode pegar a resolução do seu estado, que muitas vezes está publicada no site oficial do órgão ambiental do seu estado, dá uma lida, busca se aquela atividade é licenciável ou não. Isso se você tiver dúvida se ela é licenciável ou não. Existem alguns empreendimentos que você, com certeza, sabe que é licenciável. Por exemplo, extração mineral é um empreendimento licenciável. Entendeu? Mas nesse caso do depósito, muitas vezes você pode ter dúvida, ok? Quanto ao caráter de ser licenciável ou não. Então, quando você tiver dúvida, você pode consultar a resolução CONAMA 237, pode consultar a resolução do seu estado, seja qual estado você se encontre, tá? E você pode, caso ainda persista a dúvida, entrar em contato com o órgão ambiental do seu estado, ok? Então, a gente consegue ter uma certeza, uma clareza através desses 3 metodologias de você saber se o empreendimento é licenciável ou não, ok? A gente consegue compatibilizar isso aí. Como é que a gente faz? Eu gostaria de ressaltar esse último aqui, porque muitas vezes o contato com o órgão ambiental ele tem que ser muito formalizado. Então, assim, em muitos casos, o órgão ambiental pode te orientar a entrar com um processo solicitando isenção do licenciamento. O que é esse processo? É um processo que você apresenta, que você vai requerer que o órgão ambiental se manifeste oficialmente, tá? Sobre o licenciamento, sobre a necessidade de licenciamento daquele tipo de atividade que você está fazendo na consultoria. Por exemplo, se você vai fazer uma consultoria ambiental de um depósito de material de construção e você quer respaldar um empreendedor de que aquele empreendimento precisa ou não precisa de um licenciamento, você solicita que o órgão ambiental se pronuncie formalmente quanto a isso. Geralmente isso é feito através de uma declaração de isenção de licenciamento. Você preenche lá uma ficha de requerimento que o órgão ambiental vai estar te dando e vai estar te orientando, e eles fazem, analisam a atividade, analisam a legislação, tudo isso aqui eles fazem, o órgão ambiental, ele analisa tudo isso aqui e através dessa análise, jurídicos, técnicos vão elaborar um parecer, onde esse parecer vai estar dizendo se o empreendimento é licenciável ou não e vai estar justificando o porquê dele não ser licenciável, se for o caso. Então, é uma forma de você se respaldar e uma forma do seu empreendedor também se respaldar em caso de uma fiscalização, ele mostrar, ó, eu não tenho licença ambiental, porque de acordo com o órgão ambiental, está aqui inclusive o documento formal, eu não preciso passar por esse tipo de processo. Então é uma forma de você respaldar o empreendedor e você também se respaldar, inclusive é um tipo de serviço ambiental que você pode estar prestando para ele. Você sempre, como um consultor ambiental, é a ponte que vai ligar o empreendedor ao órgão ambiental. Então, o empreendedor ele não consegue resolver essas situações de forma unificada, sozinho. Ele precisa de uma ponte, de uma pessoa que entenda, de um profissional que tenha um conhecimento ambiental necessário para que seja essa ponte. E você é esse profissional como consultor de licenciamento. Então, a primeira grande pergunta que você tem que se fazer é essa: o empreendimento é licenciável ou não? Okay? E, obviamente, que para você se fazer essa pergunta, você tem que identificar bem a natureza dessa atividade, ok? Você tem que saber qual é a natureza dessa atividade. Se é um posto de combustível, a natureza é justamente essa. É um comércio de revenda de combustível derivado de petróleo. Se é um loteamento, é uma atividade imobiliária. Atividades imobiliárias são licenciáveis, tá? E aí tem os requisitos específicos de cada empreendimento.
E o primeiro passo é esse. O segundo passo, após você responder essa primeira pergunta, é identificar qual órgão ambiental competente para aquele tipo de atividade específica. Por que é importante identificar isso? Porque não existe um órgão ambiental fixo para todo tipo de atividade. Muitas atividades podem ser licenciadas pelo Estado e outras atividades podem ser licenciadas pelo município. Ok? É importante ressaltar que essa capacidade de licenciamento do município ainda é alvo de muita discussão hoje. A implementação de uma política municipal, ela encontra muitos desafios, principalmente na questão dos recursos. Muitos municípios não têm os recursos de ter uma equipe técnica formada para estar gerindo o processo de licenciamento no âmbito municipal. Muito embora a Lei Complementar 140 de 2011, acredito que você já tenha ouvido falar também, ela fortalece e incentiva juridicamente o compartilhamento, a parceria entre União, Estados e municípios. Okay? Então, em alguns casos você vai ter um município licenciando, em outros casos você não vai ter. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, muitos municípios licenciam uma série de atividades. Em outros estados, talvez esse número de municípios seja reduzido ou aumente, enfim, isso vai variar. Inclusive, essa informação você pode coletar através aqui desse tópico 3. Entrar em contato com o órgão ambiental do seu estado. Você pode entrar em contato com o órgão ambiental do seu estado solicitando a lista de municípios que tem a capacidade jurídica, que tem a competência jurídica de licenciar algumas atividades. Inclusive, na resolução do seu estado, no Conselho Ambiental do seu estado, também deve ter uma resolução dizendo quais são as atividades de competência do município e quais são as atividades de competência do estado. Ok? Aqui no nosso caso, toda essa documentação, todo esse respaldo jurídico existe e existem muitas atividades que são licenciadas pelo município. Então a gente precisa identificar se aquela atividade que a gente está fazendo o processo de consultoria ambiental é de competência do Estado ou de competência do município. Aqui, por exemplo, no estado do Ceará, atividade de extração mineral para fins de uso imediato na construção civil, ela é de uso ela é de competência do município licenciar. Agora, quando é uma extração mineral para rocha ornamental, por exemplo, já passa a competência para o Estado. Então, existe aí uma determinação legal, através de uma resolução do Conselho do Estado aqui do Ceará, que diz qual é a atividade, quais são as atividades que são licenciadas pelo Estado e quais são as atividades que podem ser licenciadas pelo município. E essa identificação é extremamente importante, porque é em cima disso aqui que você vai partir para a fase 2, okay? Que é a fase da efetivação do processo de licenciamento ambiental. Então, a fase 1 é justamente isso, você responder essas duas perguntas e, inclusive, eu ainda cito mais uma importante, que é identificar a modalidade de licenciamento ambiental do caso específico. Por que que a identificação da modalidade é só o último ponto dessa fase 1? Porque a gente vê na faculdade 3 modalidades padrão, né? A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. Só que na prática existe um universo de diversidade de modalidades, tá? Que isso vai depender de cada órgão ambiental, de cada estado, de cada município. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, além da licença prévia, licença de instalação, licença de operação, existe também uma modalidade chamada licença ambiental única, que é direcionada para casos específicos de empreendimentos ou atividades. Por exemplo, revendas de gás de efeito de petróleo, que é aquele gás de cozinha que a gente conhece. Existe a possibilidade, inclusive o órgão ambiental do Estado, que é o órgão ambiental competente aqui no Ceará para licenciar esse tipo de atividade, direciona a modalidade de licença ambiental única, ou seja, nós temos as 3 etapas: licença prévia, licença de instalação e licença de operação, todas em um só processo. Então, é uma modalidade única
que abraça essas 3 modalidades padrão. Isso não é para todas as atividades, não é para todos os casos, é só para casos específicos. Então a gente só consegue identificar a real modalidade de licenciamento ambiental que vai ser aplicado na prática depois que a gente identifica qual o órgão ambiental competente para aquele licenciamento. Porque se, por exemplo, esses depósitos de gás fossem de competência do município, aqui no município, no meu município, Juazeiro do Norte, não existe essa modalidade de licença ambiental única, ok? Então, provavelmente, teria que seguir o trâmite normal. Inclusive, essa atualização dessa modalidade é recente, tá? Aqui no estado. Então, as coisas vão mudando e o órgão ambiental competente, ele vai ter procedimentos diferentes para órgãos ambientais diferentes, ok? Então, é interessantíssimo, antes de você definir realmente a modalidade de licenciamento, você saber qual é o órgão ambiental competente por aquele caso específico, aquela atividade, a natureza daquela atividade. Com base na resposta dessas 3 perguntas, a gente consegue responder, a gente consegue passar de fase e ir para a fase 2, que é aplicação das etapas do licenciamento ambiental, que é justamente a efetivação do processo de licenciamento, é você aplicar realmente o licenciamento. Então, só é possível você realmente aplicar o licenciamento ambiental saindo do zero em qualquer empreendimento licenciado se você tiver clareza dessa fase 1, dessas perguntas, dessas 3 perguntas que está na fase 1, que é o diagnóstico pré-licenciamento ambiental.